Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola de Matemática, um mundo onde se resolve aqui todos os problemas que você possui da matemática. Alguém perguntou, professor, como é que os conjuntos nós temos que representar? Como é que são representados? Olha, sabe muito bem que os conjuntos são por várias formas, tá bem? E essas formas que nós aqui vamos te ensinar e como você tem que aplicar passo a passo e distinguir que isto é conjunto, isso não é conjunto, com exemplos práticos. Você ter êxito aí na sua escola, a passar exame, a conseguir alcançar os teus grandes sonhos, tá bem? Venha para aqui. Existem formas de representação de um conjunto. Quando você vê um conjunto, é necessário que você venha distinguir que, sim, aqui trata-se de um conjunto, tá bem? Vamos lá aqui dar um exemplo prático que vai te levar você, quando for a verificar um problema, ou verificar um caso, e conseguir, na verdade, detectar que isso sim é um conjunto. Eu vou te dar aqui um exemplo, ou alguns exemplos, não é? Por exemplo, temos A igual, deixa eu mudar de cor. Perceba que os conjuntos sempre devem ser, por exemplo, a letra maiúscula. Depois, os elementos que aqui lá estiverem, se for letras, né, tem que ser letras minúsculas, né? Tá bem? Minúscula. A, E, I, O, U, não é? Até lá, se são alfabetos, A, E, O, U, Y, X, tá? Então, portanto, fechamos, né? Os elementos devem estar sempre em vírgula. Se forem números também, este é o comportamento, tá bem? A outra coisa, é necessário que sempre tem que ser chaves. Se um conjunto vier desta forma, A, tá vendo? Assim, que tem A, E, I, O, U. Então, se vier assim, isto não é um conjunto, tá bem? Não é um conjunto, está mal representado nesse caso o nosso conjunto. Vamos dar mais outro exemplo. Também pode vir os elementos, ou os conjuntos, essa é a primeira forma, por chaves, não é? Ou por chavetas, né? Chavetas. Por chavetas, também podem vir por forma de diagrama de Venn. Por exemplo, se eu tiver um conjunto, por exemplo, B, né? Conjunto B, assim, tá vendo? Você já viu esse tipo de conjuntos, né? Por exemplo, assim, não é? Assim. Depois tem mais lá outra coisa, ou só pode ser isto, tá vendo? Então, se isto acontecer, não é? Também é um conjunto. Então, essa é a segunda forma. Primeiro é chavetas, e depois também em diagrama de Venn. A outra maneira de representar os conjuntos é por intervalos. Intervalos, por exemplo. Vamos lá dar aqui outro conjunto, outro exemplo. Por exemplo, se eu escrever assim, intervalo fechado de 2, não é? Vírgula 7 aberto. Tá vendo assim? Tá, também isso aqui é um conjunto. Basta ver intervalo também, trata-se de um conjunto. A outra maneira também de representar os conjuntos é por forma, de maneira geométrica, né? Geométrica. Então, aí na tela já descrevi as formas geométricas. Por exemplo, AD. Nós podemos ter assim, uma situação dessas, você já viu. Por exemplo, aqui 0, 2, né? Aqui 1. Vamos aqui considerar um, né? 1, por exemplo. Não é? Aqui 2. Até lá. Então, se eu tiver um problema, um caso deste, por exemplo. Caso deste. Então, caso deste. Você já viu um caso deste. Então, se vier o caso deste nesta situação, o problema vier nesta situação, então, também estamos esperando um conjunto. Os conjuntos podem estar representados por chavetas, mas lá os elementos, se forem letras, devem ser minúsculas, separadas por vírgula. Não pode vir parênteses, né? Aí, como se diz, aqueles parênteses retos, não pode. E depois, também tem que vir em diagrama de Venn. Depois também tem que vir em intervalo e tem que vir de maneira geométrica, né? Reta graduada. Então, são 3 maneiras aí, né? Primeira forma, a segunda forma, a terceira forma e aliás, a primeira, a segunda, sim, a terceira e a quarta. Então, são 4, não 3. São 4 maneiras de representar os conjuntos. Para além desta forma, nós também podemos encontrar, né, uma representação de conjunto
Vamos lá aqui colocar um caso deste, onde é que tem 0, né? Você pode encontrar um caso numa reta, não é? Que tem o 0, e depois ele pode ir para lá também, né? Pode ir para lá. Depende, o que nós aqui estamos a dizer é que o mais importante, né, é que nós consigamos localizar um problema de reta graduada, né, que é representado desta maneira. Então pode vir para lá, depende. Aqui nos intervalos, recordar que os fechados, né, dentro dela tem um número. O aberto, o número está lá atrás. É preciso que você entenda isso. Se eu, por exemplo, for a fazer o seguinte, assim, tá vendo? Assim já este aqui, se eu escrever 4, então lá dentro não tem número, logo é um aberto. Então se eu escrevo 7, assim, dentro dele tem um número, logo este é um fechado, este é aberto. Se lá dentro tem um número, então é um fechado. Se lá dentro não tem número, nesse caso, como este, então ele é aberto. É assim como nós temos que descobrir essas coisas, né? Essas coisas. Então, é assim como nós temos que fazer, tá bem? E chegamos então ao final desta nossa aula de hoje. Então, não se esqueça então, siga a nossa página, deixar seu like, o coraçãozinho e partilhar para os demais estas aulas, tá bem? É muito importante isso e fique aqui bem conectado aqui no nosso canal, na nossa página, porque a novidade aqui é que há demais. Aqui, professor Mukuya, Deus abençoe você, meu irmão, e tua família, e você, minha irmã, e tua família também. Falou, fui!